Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chance do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve galera ligada aqui no canal do Barbudo Tricolor, eu sou o Oscar, vocês já me conhecem e vamos falar aí a respeito desse jogo de ontem, né? Vamos falar também aí a respeito de expectativa para a semana do São Paulo. Semana, você querendo ou não, você acreditando ou não, é semana decisiva, porque o São Paulo vai enfrentar o time do Flamengo e precisa fazer o resultado, precisa reverter o resultado. E ontem a mensagem para mim pareceu clara, mas antes de falar sobre qualquer coisa aqui, vou lembrar sempre para você para se inscrever aí no canal. Se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. Aqui tem vídeo atualizando vocês aí a respeito das coisas do São Paulo, com todos os detalhes, resenhas e muito mais. Então se inscreve, deixa o like, que é muito importante. Lembrando sempre a você que se você quiser garantir a sua camisa de time, o link da minha loja está aí na descrição. Dark Imports, link do meu site. Você sempre será atendido diretamente por mim e pelo Barbudo Tricolor. Lá você pode garantir a sua camisa do São Paulo, sua camisa da Seleção Brasileira, nova camisa número 3, linha de treinamento do São Paulo, você encontra tudo lá. Não perde tempo, já acessa o site, garante a sua camisa. Começando, galera, falando aqui a respeito dessa escalação. São Paulo hoje tem aí aproximadamente 12 jogos para definir a sua colocação final no Campeonato Brasileiro. E em todo esse tempo até aqui, o São Paulo teve que fazer algumas escolhas. No começo da Sul-Americana, onde o São Paulo utilizou o time reserva, conseguiu passar com uma certa folga de fase, São Paulo estava, em tese, colocando seu time titular para jogar o quê? Campeonato Brasileiro. Não conseguiu fazer os resultados. O próprio Corinthians, lá na Arena Itaquera, o São Paulo tinha tudo para ganhar o jogo, mas o Rogério Ceni atrapalhou o time. Teve um jogo contra o Avaí, onde o São Paulo vencia por 1-0, teve a chance de fazer o segundo, errou o pênalti, não conseguiu fazer o segundo. Teve mais casos desse tipo. Teve um jogo lá que o São Paulo jogou muito contra o Internacional, o Thiago Couto, mano, comprometeu o São Paulo naquele jogo ali. O São Paulo só conseguiu sair com empate. Teve também, galera, jogo aí, mano, contra o Ceará dentro da sua casa, que o São Paulo não conseguiu os 3 pontos, né? Teve o jogo aí contra o Fortaleza, por ele, mano, teve muito jogo que o São Paulo ele peca, que o São Paulo ele perde, e o São Paulo é atrapalhado pelo próprio treinador da equipe. E a gente vai andando na temporada. São Paulo consegue um resultado na Copa do Brasil que ele é mais do que o esperado, né? Final de Campeonato Paulista tava na meta, era esperado, né? O Campeonato Brasileiro do São Paulo ele é péssimo, ele é horrível, horrível. São Paulo é o melhor elenco que tá na parte mais baixa da tabela. É um negócio bizarro, muito bizarro. E aí a gente tem a Sul-Americana, que, como eu falei, o São Paulo utilizou o time reserva, conseguiu passar de fase, pegou a Universidade Católica, conseguiu ali passar com muita facilidade, mano, time amador, quase esse time da Universidade Católica. E aí a gente passa para pegar Ceará, onde a gente passa nos pênaltis, para pegar Atlético Goianiense, onde a gente passa nos pênaltis. Hoje o elenco do São Paulo é o melhor elenco, mano, disparado dessa Sul-Americana. Depois da queda do Inter já estava assim, mas agora também já fica muito claro que o elenco do São Paulo é muito superior ao elenco do Independente Del Valle. E aí, cara, esse é o ponto-chave. Rogério Ceni ele pode forçar o time do São Paulo mais uma rodada para jogar ali a final da Copa Sul-Americana com os titulares? Ele pode. E, ao meu ver, ele colocou o time reserva ontem porque ele acredita que o São Paulo tem a capacidade de passar do Flamengo, de buscar esse resultado, ou pelo menos tentar isso. E lógico, olhando por esse ponto, olhando por essa ótica, dá para você entender, porque caso o São Paulo não consiga, o São Paulo caia aí para o Flamengo nesta semana, o São Paulo vai ter o Campeonato Brasileiro apenas e um jogo da Copa Sul-Americana na final no começo do mês que vem. Depois disso, ó, o foco é só o brasileiro, não tem por que não ir o time titular, o time 100% em todos os jogos. Então fica o São Paulo agora tendo que fazer
né? 4 vitórias e 2 empates. Seriam 5 vitórias. Como empatou com o Corinthians, o São Paulo precisa de 2 empates e 4 vitórias aí, mano, pra se livrar da zona de rebaixamento. Tem time pior do que o São Paulo no Campeonato Brasileiro? Mano, tem. E eu vou elencar aqui pra vocês os times que são piores que o São Paulo, estão perto ali da pontuação que o São Paulo tem. O Goiás vem num Campeonato Brasileiro bom, então eu vou tirar o Goiás dessa aqui, porque o Goiás tem o Tadeu que joga bem. Não acho que é o nível de goleiro para São Paulo, como a galera fala aí. Eu acho que ele falha até com uma certa frequência, mas tá garantido pontos aí pro Goiás. Tem o próprio Pedro Raul. Mesmo assim, o América Mineiro está à frente com a mesma pontuação do Goiás. São 2 times ali que poderiam estar brigando para não cair, mas na minha opinião eles não vão, porque nessa altura do campeonato eles têm 5 pontos a mais do que o São Paulo. Tem o Red Bull Bragantino, que tem sérios problemas ali, né? É um time que até com certa facilidade batido, o São Paulo goleou. Poderia ter ganho o primeiro jogo na casa dos caras, foi no detalhe, e o time era reserva. Se eu não me engano, tem até um gol pedido pelo próprio Éder, que joga ontem. Tem o Santos, que acabou de demitir o Lisca. O Lisca doido era o treinador do Santos. Eles não estão tão longe assim do São Paulo, uma vitória apenas. Então é um time que pode até brigar para não cair também. O Botafogo, para mim, é um time totalmente inconstante. É engraçado porque o time do Botafogo parece ser mais inconstante que o São Paulo, mas é exatamente o mesmo desempenho. Os dois têm 31 pontos no campeonato. Então acho que o Botafogo vai brigar para não cair também até o final. E aí tem o Ceará, tem o Fortaleza. Na minha opinião, o Fortaleza aqui não cai, mas o Ceará pode cair até pela escolha do técnico que fez, né? Colocou o Lúcio Gonzalez sem experiência nenhuma no momento ali chave do campeonato. Não sei, perigoso que fez o Ceará. Tem o Coritiba, time que realmente, depois da saída do Igor Paixão, parece que vendeu seu acesso na Série A. Um time que vai correr sérios riscos. Eu acho que aqui, ó. E tem a galera, né, da zona de rebaixamento. O Juventude já caiu. O Atlético Goianiense, acho que por ter trocado o treinador, acho que tem um risco grande também de cair aí, né? Eu acho praticamente irreversível que é a situação do Atlético Goianiense. Tem o Avaí que é forte dentro da sua casa, mas fora de casa não consegue pontuar. Isso é muito difícil para os caras. E olha que conseguir ainda alguns resultados aí, mano, que são para se pensar, cara. Se eu não me engano, não perdeu pro Corinthians dentro da sua casa, não perdeu pro São Paulo, não perdeu nem pro Palmeiras dentro da sua casa. É um time chato, cara. E tem o Cuiabá que a gente empatou. Ainda bem que a gente não perdeu aquele jogo que poderia vir a ser um confronto direto, né? Um ponto ali que a gente, mano, se complicou por ter perdido para o Cuiabá. Enfim, hoje o São Paulo tem 5 pontos da zona de rebaixamento. Pega o Corinthians, põe o time reserva contra o Corinthians com a proposta muito clara. Meio de semana, vamos tentar um milagre contra o Flamengo. Por que um milagre? Se tiver que ganhar a Copa do Brasil pela primeira vez, passar desse Flamengo hoje, ir para uma final, para enfrentar, sei lá, talvez um Corinthians na final, não dá para abrir mão disso. Então, para esse jogo contra o Corinthians, eu entendo ele ter colocado o time reserva. Eu acho que era para ir com o time titular. Acho, porque se você termina o ano ganhando a Sul-Americana e não caindo no Campeonato Brasileiro, cara, aí fica muito simples de entender. O ano é bom. Semifinal de Copa do Brasil, final de Campeonato Paulista, não cair no Brasileiro, ganhar a Sul-Americana, garantindo uma boa já cota aí para o ano que vem. O ano é muito bom, mas ele coloca o time reserva. E tudo bem, porque o time reserva não perdeu. Primeiro, você não perde um tabu, que ele é muito importante. Segundo, mesmo com os reservas, o São Paulo conseguiu ele empatar o jogo. Não vou falar que jogou melhor do que o time do Corinthians. Ontem de titular praticamente aí só o Felipe Alves, né, ali no gol do São Paulo, ele garantiu o resultado para o São Paulo. Isso vai para a galera que fica falando, fica repetindo, sem argumentação nenhuma, sem ponto nenhum, só fica repetindo. E é um negócio que eu falo para vocês, eu detesto, eu me estresso com isso, porque eu acho um negócio ridículo de você fazer, mano. Você ficar repetindo as coisas sem crivo, sem pensar, sem analisar, sem entender o contexto, certo?
A galera só ficava repetindo, o cara veio do Fortaleza, por que ele tá no São Paulo? O cara ele veio do Juventude, era reserva do Juventude. Primeiro, não tá lá pra saber o porquê que o cara saiu do Fortaleza, não tá lá pra saber porquê que o cara não jogava no Juventude, não tava lá pra ver o que é que aconteceu. De fato, fica só repetindo besteira. E lógico, vou trazer pra vocês a minha linha de pensamento aqui. O cara jogou no Fortaleza, era top 3, falo com tranquilidade, era o top 3 goleiros de 2020 no Campeonato Brasileiro, quando nem o Santos tinha todo esse destaque aí, João Paulo não tinha essa mídia aí, talvez o Everton, tinha um Cássio ali também, Cássio que, mano, oscilou bastante nesse meio tempo também. Cara, ele vem pro São Paulo no momento em que a galera tá apaixonada por goleiros do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, o Everton saiu de lá, o Santos saiu de lá, tem o Bento agora, o Atlético tá na final da Libertadores, compra o Bento. Cara, calma. Porque, primeiro, lógico, tem uma boa escola de goleiros lá. Então, se você já vendeu o Everton, deu certo, o Santos deu certo, se você vai vender o Bento, complicado. Só que aqui você tem um problema muito claro. O Everton, a idade do Everton já era avançada, era um goleiro já experiente, e a idade do Santos já era avançada. Quantos goleiros jovens vocês olham assim, resolvendo jogos e sendo unanimidade em algum time? É muito difícil. O Cássio não é, o Everton não é, o João Paulo não é, o Santos não é, eles são os principais goleiros que a gente tem hoje aí. Então querem vender uma solução pronta que, primeiro, não é barata, segundo, que ela não é definitiva. Você não sabe como é o dia a dia lá do Atlético Paranaense para você comparar com o São Paulo. O Atlético Paranaense não entra nas competições tipo uma Libertadores, só disputa Libertadores agora. Esse time, né, consegue todo ano chegar aí. Não disputam a Copa do Brasil, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro com a pressão de ganhar. Tudo que eles constroem é tipo, mano, um a mais, tá ligado? Fora que eles não disputam aí o Campeonato Estadual. Então, discordo totalmente desse ponto. De toda forma, se a galera gosta de goleiro do Atlético Paranaense, tanto o Jandrei como o Felipe Alves passaram pelo próprio Atlético Paranaense. Também foram goleiros do Atlético Paranaense, sendo formados ou não lá nesse time. E ontem o Felipe Alves, mais uma vez, o que eu falei aqui pra vocês? O que eu tava repetindo, mano? Só eu e mais ninguém. Só eu e mais ninguém. Porque eu defendo o Felipe Alves desde antes dele ser contratado pelo São Paulo. O que eu falei? O que eu falava aqui pra vocês? Jandrei falha um jogo, falha outro jogo, falha outro jogo, falha outro jogo. Tira ele, dá a sequência pro Felipe Alves. Ponto. Rogério Ceni fez isso. Os resultados começaram a acontecer. Classificação contra o Ceará. Classificação contra o Atlético Goianiense. Contra o Cuiabá ali a gente não toma gol. Não toma gol fora o pênalti, né? Que teve o pênalti aí e beleza. Contra o Corinthians garantiu mais um ponto. Ali contra o Cuiabá mesmo, mano. Teve 2, 3 bolas ali que ele salva, se fosse o de André era gol. Ontem, minha nossa, mano. Ontem ele pegou muito, galera. Teve uma bola do Roger Guedes ali de frente pro Felipe Alves. O chute vem, ele toca a bola espetacular. Foi uma bola entregada ali pelo Andrés Colorado. Teve o chute do Yuri Alberto. Teve mais lances aí. Teve um chute fora da área que eu vi que ele resvala também. Então, mano, é birra, é besteira. Não tem lógica você ficar criticando o Felipe Alves, que tá, mano, representando nas suas oportunidades. Realmente parece mais, na minha opinião, focado. Eu entendi ali que nos primeiros jogos pode ter uma ansiedade ou outra, mas agora, mano, é o Felipe Alves que a gente viu do Fortaleza, que a gente já conhecia, que a galera tem preconceito. É um goleiro frio, um goleiro calmo, um goleiro decisivo, um goleiro muito bom, um goleiro com muita técnica e todos os fundamentos muito bem feitos. E aí ontem a gente toma um gol ali do Yuri Alberto. É um absurdo o que acontece, porque eu continuo muito bravo com esse ponto que acontece do São Paulo. E repito pra vocês, isso é algo, mano, que me estressa, porque a galera fala, e vi isso de novo acontecer, acho muito absurdo isso. E o Rogério Ceni faz um trabalho fantástico, eu não sei aonde, cara. O time geralmente toma gols porque ele é mal treinado e mal colocado em campo, certo? Ontem o Rogério Ceni entrou com 3 zagueiros, né? O Luizão fez ali... pra você entender,
é meio que um zagueiro pelo lado esquerdo da zaga, né? Ele botou o Miranda, o Ferrarese e meio que um zagueiro pelo lado esquerdo da zaga. A diferença é que ele estava um pouco mais pro lado, poderia fechar quando fosse necessário, mas estava um pouco mais pro lado para atuar como um lateral, o Luizão. Mas mesmo assim, o time tem, entre aspas, 3 zagueiros, né? E aí ele coloca um monte de meio campo para colocar ali na frente o Bustos junto com o Éder. E o Yuri Alberto carrega a bola para finalizar a bola pro gol. E mesmo assim não tem ninguém para parar o chute do cara. Não tem ninguém para parar o chute do cara. E aí ele chuta com toda a liberdade. Se você já jogou bola alguma vez na vida, sabe que fica muito fácil de fazer gol nesse contexto. Ele consegue acertar uma bola no ângulo. O São Paulo vai para cima, consegue achar uma penalidade ali com o Éder. Eu entendo, mas eu corneto mesmo assim. Quando o pênalti daquele jeito acontece, era pro Gil ser expulso. Mas eu entendo que na regra atual, dificilmente um pênalti daquele não tem expulsão. Se fosse fora da área uma falta pro São Paulo, ele expulsava. Dentro da área deu o pênalti, não expulsou. Na minha opinião, era para ter o pênalti, expulsão, mudaria completamente o jogo. O São Paulo conseguia ainda ali uma oportunidade, se não me engano, o próprio Éder chuta a bola na trave. Mas o São Paulo fica no empate com um gosto de vitória. Empatou com o Corinthians titular, ali na parte de cima da tabela, dentro do Morumbi, com o time reserva. Eu não gostei muito por causa disso, né? Eu acho que era para ter metido o time titular, mas repito, entendo o porquê disso. Agora, vem o Rogério Ceni falar em coletiva. Ah, mas eu abro mão da minha multa se a gente não ganhar no dia 1. Galera, não mudou nada. Não mudou nada. São Paulo ter conseguido a classificação contra o Atlético Goianiense passou pela não teimosia do Rogério Ceni. Escalou só o básico ali, o resto foi com a torcida que empurrou. E o time conseguiu fazer o seu gol. E ainda teve que passar nos pênaltis. Não foi uma goleada, por exemplo, que não o Corinthians fez, o próprio Atlético Goianiense. Teve aquilo e acabou tendo ainda que passar nos pênaltis. É bizarro, cara. E o time é um cemitério de ideias, cara. O time do São Paulo, ele não consegue ganhar de ninguém. Pega o Fortaleza, não ganha. Pega o Corinthians, dentro do Morumbi, não ganha. Pega o Cuiabá, não ganha também. E tudo tem aí uma desculpinha. Tudo tem uma desculpinha. A gente tá indo pro final do campeonato. O São Paulo precisa pontuar, precisa de vitórias. E o técnico fica poupando o time jogo sim e jogo também. Entende? Então, assim, espero que dê para passar pro Flamengo. Se passar pro Flamengo, acredito que a gente vai ficar nesse problema aí por mais um tempo, de ficar poupando o time, ficar colocando o time reserva aí no Campeonato Brasileiro. Espero que isso aconteça para ir para o final de Copa do Brasil. Mas é perigoso. É perigoso. E o São Paulo, nesse caminho aí, perdeu pelo menos uns 15, 18 pontos. Dava perfeitamente para ter conquistado. Mas se o São Paulo, cara, tivesse conseguido aí uns 5, 6 pontos, a situação tava totalmente perfeita. Mas não conseguiu. E o futebol não quer saber disso, a bola não quer saber disso, a bola pune. Então espero que o São Paulo não caia, espero que o São Paulo possa sair dessa logo, mas eu vou te dizer, é preocupante. Time que disputa todo ano para não cair, uma hora cai. Uma hora para de ter essa sorte e eu acho perigoso que o Rogério Ceni tá fazendo. Não acho o trabalho bom. E repito, ele tem a obrigação de vencer a Sul-Americana e de não rebaixar esse time. Se o rebaixamento acontecer ou se o título não vier, a culpa é inteiramente do Rogério Ceni. E na minha opinião, se isso acontecer, algum dos dois, se os dois não vierem juntos aí, o Rogério Ceni tem que ser demitido do comando técnico do São Paulo, porque não dá para passar pano. Eu sei que tem uma galera aí que não torce pro São Paulo, torce pro técnico, e já repeti aqui para vocês, ele é teimoso, ele muitas das vezes na temporada atrapalhou a equipe do São Paulo e fez o São Paulo ter um rendimento ruim dentro de campo. Nosso time é atacado por qualquer equipe com muita facilidade. É muito difícil, Sul-Americana, acredito que dá para ganhar, mas é muito difícil você conseguir ganhar uma Libertadores, ganhar uma Copa do Brasil ou ganhar um Campeonato Brasileiro tendo uma defesa tão mal montada. E ele tá aí há mais de um ano no comando técnico do São Paulo. Isso não evolui. Então, assim, não vou na emoção de ter ido para a final. Eu acho que para a final era uma obrigação do São Paulo. Que bom que conseguiu. Mas repito,
É preocupante o que acontece com o São Paulo, é preocupante como o Rogério Ceni não consegue fazer esse time evoluir, principalmente em aspectos defensivos, e continua com a galera passando pano. Quero saber a tua opinião a respeito disso, beleza? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo, tamo junto e até o próximo.